Boa noite, galera. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Fórmula de Viagem. Uma boa noite para quem está me acompanhando ao vivo. Hoje a gente vai conversar sobre tudo o que você já pode deixar pronto a partir de agora para suas viagens, mesmo não tendo certeza de quando elas vão acontecer, tá? A gente vai trabalhar hoje com aquilo que a gente tem controle nesse momento. E aí eu decidi trazer esse tema agora, né, nesse momento, porque a gente está vivendo todo aquele momento de confinamento de novo, as regras estão bem rígidas, estão mais apertadas, e está cada vez mais, ou melhor, voltou a ser difícil para a gente realizar as nossas viagens, seja aqui dentro do Brasil, ou seja para fora. E mesmo tendo algumas fronteiras abertas, a gente sabe que é um risco e eu tenho certeza que muitos de vocês não querem se colocar nesse risco, nem querem colocar as famílias de vocês nesse risco. E com tudo isso, a gente acaba desanimando mais sobre o mundo de viagens, né? A gente se questiona se vale a pena pensar nas nossas viagens agora, se vale a pena planejar, se vale a pena botar esse esforço nesse momento. Só que é aí que mora o pulo do gato. Tudo que a gente puder fazer agora, né, tudo aquilo que pode ser feito agora, e já já a gente vai conversar exatamente sobre esses pontos, você vai poder anotar tudo. Tudo isso que a gente fizer agora vai nos fazer viajar mais rápido quando tudo estiver normal de novo, né? Mais rápido no sentido de que a gente vai conseguir viajar antes da maioria das pessoas, porque já vai estar tudo planejado e a gente só vai precisar executar aqueles detalhes finais, aquelas compras finais, mas não vai precisar fazer nada na correria. Porque se você esperar para começar a pensar na sua viagem ou voltar a pensar na sua viagem só quando as coisas retomarem mesmo 100%, quando todo mundo tiver vacinado, você não tem muitos caminhos. Você tem dois, eu enxergo dois deles. Um deles é o que eu mencionei, você vai correr o risco de viajar mais tarde do que a maioria das pessoas, meses depois, porque daí você só vai começar a se planejar quando puder, e aí você viaja depois. Ou você vai viajar na correria sem ter se planejado direito. E nenhum desses dois cenários é um bom cenário, porque no primeiro você demora ainda mais para viajar, e no segundo você certamente vai gastar mais, porque você vai estar fazendo as coisas em cima da hora. Você tem grandes chances de deixar passar detalhes importantes, de cometer erros no seu planejamento que vão afetar a qualidade da tua viagem. E aí, o que você prefere? Você prefere aproveitar agora que você tem um certo tempo disponível na sua rotina, principalmente se você está fazendo isolamento, está em casa, né? A gente está com a nossa vida social afetada, então por que não aproveitar esse momento para deixar as etapas da tua viagem prontas, aquelas que a gente tem controle, e assim que possível viajar, conseguir realizar esses sonhos de viagem que a gente tem adiado há um ano? É melhor do que escolher um dos cenários ruins que eu falei, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer agora, então, para a gente deixar esse possível desânimo, até essa possível preguiça, procrastinação de lado por tudo que está acontecendo, né? Deixar esse cenário ruim de lado, a gente vai pelo cenário de criar movimento a partir de agora e voltar a olhar para as nossas viagens ou começar a olhar para as nossas viagens para aqueles que nem estavam organizando nem planejando, só tinha uma ideia na cabeça. Então a gente vai entrar em movimento. E aí, para fazer isso, eu vou te apresentar 8 pontos que fazem parte da organização de uma viagem que você pode fazer agora, começar a fazer agora e já pode deixar pronto. Não são todos os pontos do planejamento de uma viagem, não são todas as etapas, mas eu vou mencionar aquelas que a gente pode sim fazer alguma coisa agora e que vai depois lá na frente a gente vai colher bons frutos desses pontos. E aí, desses 8, os 3 primeiros que eu vou falar, eles são exclusivos para viagens internacionais, são 3 pontos que só fazem sentido para quem for fazer uma viagem internacional, mas os 5 pontos seguintes valem para qualquer viagem, seja ela nacional ou internacional, tá? Então, se você está pensando em só fazer viagem nacional, espera poucos minutinhos que a gente já chega na parte onde eu falo sobre os pontos que valem para todos, tá bom? Primeiro dos nossos 8 pontos, o passaporte. E aí você pode pensar, né, assim, parece besteira. Mas, gente, eu juro pra vocês que tem muita gente que corre atrás do passaporte bem em cima da hora.
bem em cima. É possível a gente comprar uma passagem aérea sem ter o número do passaporte? É possível, mas existe um risco, né? Alguma coisa pode dar errado se você comprar essa passagem aérea e só depois fizer o passaporte, né? A Polícia Federal pode entrar em greve, que é uma coisa super comum, costuma acontecer todo ano. A fila para fazer o passaporte na sua região pode estar muito longa. Então, são vários pequenos detalhes. Então, a coisa que você pode controlar agora é fazer com antecedência. Isso você consegue controlar. Até porque se alguma coisa der errado, você tem tempo de manobra. Se a fila da Polícia Federal estiver muito grande, se agora ela estiver em greve ou qualquer coisa, você ainda tem tempo para fazer o seu passaporte. Você sabe como o processo funciona, sabe quanto é que vai custar, enfim. Então, providencie isso. E aí, aqui está aparecendo no slide para vocês a hashtag que vocês vão usar no Instagram para procurar o post sobre passaporte. Então, você vai usar a hashtag passaportefv lá na área de pesquisa e vai chegar na postagem onde eu explico passo a passo para fazer um passaporte. E aí você já vai pegar esse passo a passo e já vai deixar pronto, tá? Hoje, nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, um passaporte custa R$ 257,25 para ser feito, tá? Um passaporte comum, válido para 10 anos para uma pessoa adulta, normal, vale por 10 anos. Aí para crianças tem alguns detalhes diferentes, dependendo da idade, o passaporte vale X tempo ou menos, mas de modo geral ele vale 10 anos. Então é o primeiro item que a gente já deixa pronto, passa para lá e está resolvido. O número 2 é referente ainda a viagens internacionais, que é toda a parte de vistos. Então, o que a gente deve fazer nesta etapa? Procurar informações se é necessário visto para aquela viagem ou para aquelas viagens que eu pretendo fazer nesse futuro próximo, para eu entender qual é a etapa, quanto custa esse visto, se eu preciso dele para conexão ou não. E aí vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico, mas que tem alguns detalhes que muita gente às vezes nem sabe, do visto dos Estados Unidos. Tem um formulário longo para preencher, a gente sabe que o processo é um processo mais chatinho, tem que agendar, precisa agendar com antecedência. Você precisa tirar o seu visto antes de comprar uma passagem aérea, então não dá para correr o risco de comprar a passagem aérea antes de ter o visto, tá? E é obrigatório para qualquer conexão que você for fazer nos Estados Unidos. Então, mesmo que o seu destino final não seja os Estados Unidos, se você por acaso comprar uma passagem aérea que tenha conexão nos Estados Unidos, você precisa ter um visto para lá, um visto de turista ou qualquer outro visto. Então, é importante pesquisar sobre isso, já pesquisar agora para essa informação já ficar toda bem certinha, você ter tudo bem certinho. Por mais que neste momento a maioria, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte dos consulados e embaixadas não estão emitindo vistos, né, para aqueles países onde a gente segue tendo restrição de entrada, as embaixadas, de modo geral, não estão emitindo vistos. Então, você não vai conseguir agendar um visto, por exemplo, para os Estados Unidos agora. Mas você vai saber todas as informações, que formulário você tem que preencher, como é que é o processo, quanto custa, se você vai precisar viajar para fazer esse processo, que no exemplo dos Estados Unidos tem entrevista, você precisa ir até uma embaixada ou um consulado, aí você vai precisar ir para mais perto para você, tem, se não me engano, 5 ou 6 no Brasil inteiro. Então, existe uma viagem que você precisa fazer, uma passagem, talvez uma hospedagem, porque dependendo para a cidade que você vai, você precisa de 2 dias para fazer o processo todo. Então, são detalhes bem importantes que você já pode deixar tudo bem mapeado desde agora. Ponto 3. Que ponto é este? É o cartão de crédito ou o cartão de débito internacional que precisa ser de uma conta internacional, de uma conta global que a gente fala. Por que isso é importante para viagens internacionais? E aí a gente fecha aqui com esse tópico as informações específicas de viagem internacional. Porque a gente vai precisar fazer várias compras em moeda estrangeira, seja antes de viajar, porque tem várias coisas que a gente compra antes, seja na própria viagem em si, né? Que a gente tem que ter pelo menos um cartão para qualquer emergência se precisar passar. Então, por que precisa ser um cartão de crédito ou um cartão de débito internacional? Porque senão eu não consigo usar. Não consigo usar o meu cartão de débito comum, não existe boleto, várias coisas que a gente está acostumado a usar como forma de pagamento no Brasil, não vai funcionar para coisas que precisam ser pagas em moedas estrangeiras, falando aqui no mundo de viagens. Então, você precisa ter um dos dois.
Se você não tem um cartão de crédito, você precisa solicitar para o seu banco, ou se você quiser fugir, entre aspas, do cartão de crédito, você pode abrir uma conta global em bancos como o C6 Bank e o BS2 Bank. E aí, depois que você abre uma conta corrente comum nesses bancos, você solicita para abrir uma conta global. E aí você vai receber um cartão de débito internacional. E com esse cartão de débito, você consegue fazer compras internacionais, meio que como se ele funcionasse como um cartão de crédito. A única diferença é que você já tem dinheiro na conta, tá? Eu não vou adentrar nesse assunto de contas globais, porque não é o foco daqui, mas aí também tá aqui no slide a hashtag para você encontrar o post onde eu falo sobre isso. Então é hashtag técnicas poupadoras FV. Deixa eu dar um exemplo rapidamente do quanto esse ponto é importante, parece besteira. Mas, por exemplo, se você até tem um cartão de crédito, mas tem um limite pequeno, quando você for começar a executar as compras em moeda estrangeira, ou não necessariamente, não precisa nem ser em moeda estrangeira, até em moeda, né, no Brasil normal. Quando a gente tem um limite muito pequeno, a gente tem que fazer malabarismo para ir pagando as coisas e liberando o limite, pagando uma nova coisa. Então, tem este detalhe para a gente levar em consideração. E pode acontecer até de você, se você não tiver um cartão e não conseguir providenciar um, ou o seu limite for muito pequeno, você precisar pedir talvez emprestado para alguém, para irmãos, pais, enfim. Por quê? Porque você vai precisar. Tá? Eu tive alguns clientes de consultoria em 2018, se eu não estou enganada, que o limite do cartão de crédito de cada um deles era pequenininho. Então, eles precisaram pedir emprestado para alguém da família deles para eles poderem ir comprando as coisas que tinham que ser compradas, porque tinham muitas coisas com valores mais altos, né? Às vezes só a passagem aérea já ocupava todo o limite da pessoa. Então, por isso que este ponto também é importante para quem vai fazer viagem internacional. Então, fiquem atentos. Agora vamos para o ponto 4. Agora a gente entra nos pontos que valem para qualquer viagem, seja ela nacional ou internacional. Então, são pontos que a gente vai poder deixar preparado já desde agora, independente de ter uma data definida para nossa viagem ou não, tá? Mesmo sem saber quando ela vai acontecer. Uma delas é a estimativa de viagem, né? Esse é o ponto 4. Aqui, essa etapa é uma das primeiras etapas, né? Quando a gente explica em ordem, né? Quando eu explico em ordem quais são os passos para organizar uma viagem, para planejar uma viagem, a gente sempre começa com a estimativa, né? Levantar os custos. Quanto que essa viagem pode custar? Né? Será que ela cabe no meu orçamento? Será que ela não cabe? Que ajustes eu vou precisar fazer? Então, a gente precisa fazer esse levantamento e vai fazer esse levantamento aqui nesse momento, nessa prévia. Você vai levantar custo de passagens, todos os tipos, passagem aérea, qualquer tipo de passagem que você for precisar usar na sua viagem, hospedagens, o seguro, a alimentação no dia a dia, passeio, transporte, enfim, tudo que compõe os custos de uma viagem. Você vai fazer um levantamento geral. Não vai ser nada super detalhado, porque é só para você ter uma ideia. E aí também, o post onde eu falo sobre esses cálculos, você encontra nessa hashtag de planejamento financeiro FV. Na verdade, tem vários posts falando sobre isso. Você pega alguns deles e você vai conseguir executar essa etapa aqui da estimativa. E aí você pode se perguntar aqui ainda nessa parte se os preços e os custos não estão meio fora de padrão neste momento, porque tem algumas coisas que estão fora assim, né? Algumas para mais, algumas para menos. O que você vai considerar aqui? Você vai considerar as estimativas que você está entrando, os valores que você está encontrando, né? Não tem nem como a gente garantir em um cenário normal os valores que a gente encontra nessa etapa, porque a gente está fazendo um levantamento preliminar, né? E agora a gente também não tem garantia de que vai encontrar esses valores. Então, esse receio dos custos, dos preços estarem meio fora de padrão, num cenário normal a gente também tem que ter essa flagzinha na cabeça para entender que a gente está fazendo um levantamento. Então, não é que a gente, na hora que for executar tudo, realmente vai conseguir exatamente esses valores, né? O ideal, inclusive, é que a gente sempre consiga valores menores, que a gente olhe para aquele valor total e busque alternativas e formas de reduzir aqueles custos, né, dentro do possível, dentro dos nossos gostos e estilos de viagem, mas pode acontecer de ser mais alto. E aí, o que você pode fazer aqui para
tentar prever um pouco essas possíveis oscilações. Uma das formas, na verdade, não é de prever possíveis oscilações, sim, porque é quando você encontra, no caso de viagens internacionais, nas pesquisas você encontra valores na moeda local, seja dólar, euro, libra, peso, o que quer que seja. Quando você encontra, você busca as informações e você recebe elas na moeda local, o que você vai fazer? Você vai anotar esse valor na moeda local, porque sempre você vai ter também anotado o câmbio naquele momento. Quanto é que é o câmbio daquela moeda? X reais. Vamos supor, 6 reais para o euro. Não sei se é exatamente esse valor, mas vamos chutar que seja 6 reais. Neste momento que eu estou fazendo a estimativa. Aí daqui uns 3 meses, 4, se ainda está um pouco longe da minha viagem, eu olho a cotação de novo da moeda estrangeira e atualizo essa informação. E o que eu estou atualizando? O valor da cotação e não o preço e o custo das coisas. Porque em cenários de viagens internacionais, principalmente, o que é mais relevante às vezes é a cotação da moeda estrangeira e não aquele custo em si, aquele preço às vezes não oscila muito. Então, esse é um ponto bem importante para quem está fazendo a estimativa numa viagem internacional. Anotar isso. O segundo ponto é a gente considerar uma margem, uma porcentagem, principalmente para mais, né? Quanto aquela viagem pode custar a mais. E aí não tem como a gente adivinhar um número, não existe. Eu não vou conseguir dizer para você, considera sempre 10%, considera 15%, considera 20%. Não. O que eu te sugiro que você considere aí nas tuas contas, na tua planilha, onde quer que você esteja anotando? Uma porcentagem, né, em cima do valor total, que seja o que você está disposto a pagar, ou o que você pode pagar de diferença. Ó, até 15% de oscilação para mais, eu ainda consigo fazer essa viagem sem me comprometer tanto, sem ser um problema. Passou disso, eu vou rever, talvez eu não vou fazer essa viagem nesse momento, ou vou cortar algumas coisas para poder viabilizar ela. Então, a porcentagem vai mais de você, de quanto você está disposto ou quanto você pode pagar mais, caso essa viagem oscile para cima em relação ao valor da estimativa, tá? Então, esse aqui é um ponto para a gente tentar amenizar essas diferenças e desde agora você ter essa informação na mão, tá? O quinto ponto do nosso planejamento, aqui para deixar tudo pronto enquanto ainda estamos em pandemia, é pesquisar quantos dias ficar em cada cidade que você quer visitar numa viagem específica, pensando que você queira ficar em várias cidades, né? Se for uma única cidade, você vai poder fazer essa pesquisa também para definir a quantidade correta, mas você acaba talvez aprofundando mais quando são mais cidades, porque você precisa tomar a decisão de quantos dias ficar em cada uma delas. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai pesquisar bastante, vai ler vários artigos, blogs de viagem, vai ver vídeos, enfim, tudo falando sobre aquela viagem. Você vai começar a anotar as informações, começar a anotar os pontos turísticos, por exemplo, no seu mapa do My Maps. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, o que você quer visitar? E aí você vai começar a entender se para você aqueles 5 dias, por exemplo, que estão aparecendo em alguns posts de viagem, é o suficiente, ou se com as informações que você está coletando, você acha que faz mais sentido ficar 7, ficar 10. Então, você vai entendendo isso. E essa etapa vai ajudar demais lá na frente, quando você realmente for executar a viagem. Você vai fazer uma viagem muito mais alinhada com as suas expectativas. Tem uma chance de você fazer ela mais devagar, de você reduzir o ritmo, porque você vê que precisa de mais tempo para ficar em cada lugar. E esse ponto aqui, eu te garanto que faz uma diferença enorme na forma como a gente aproveita a nossa viagem, na forma como a gente lembra dela, na forma de como é essa experiência. Porque é justamente no desacelerar, no viajar mais devagar, que você vai ter uma viagem mais intensa. Você vai ter uma experiência muito mais profunda quando você viaja mais devagar, porque você tem tempo para ver as coisas. Você vai ver as coisas com mais calma, você vai desfrutar de detalhes que você não iria desfrutar se você não tivesse fazendo isso mais devagar. A sua viagem vai ter muito mais cara de estou morando aqui, estou pegando o metrô na hora que as pessoas vão para o trabalho, estou passando no café onde elas passam antes de ir para o trabalho, enfim.
Tudo isso vai fazer diferença para a forma como você vai montar a tua viagem, como vai ser a sua experiência depois. E tudo isso vai ter sido definido por você, pelas suas pesquisas, porque faz sentido para ti, né? E com isso, você vai encaixando ali as cidades e pode perceber que talvez a ideia que você tinha de fazer X cidades não vai ser possível, você vai ter que cortar algumas coisas para poder aproveitar bem, para poder explorar bem. E aí, isso aqui já engata no nosso próximo tópico, que é o tópico 6, que encaixa perfeitamente com essa parte de definir quantidade de dias e as cidades que vão ficar na nossa ideia principal de viagem, que é o ponto 6 aqui, que é explorar o mapa e as rotas. O que a gente faz nessa etapa? A gente literalmente pega o Google Maps, então a gente literalmente pega um mapa online, é claro, para facilitar tudo. A gente vai colocar as cidades que a gente pretende visitar, talvez a gente já tenha feito esse primeiro filtro, eliminando aquelas que a gente vê que não vai dar tempo de fazer. E aí você vai começar a brincar com as rotas. Você vai testar como é que você vai de uma cidade para outra, quais são as formas de deslocamento. Você pode usar, além do Google Maps, para te auxiliar nesses testes de rota, o Google Flights e o site do Rome to Rio, que está anotado aí nos slides para vocês. Então, você vai pegar esses sites, além do Google Maps, e vai começar a fazer esses testes de rota, tá? O Rome to Rio é um site onde você consegue ver todos os tipos de deslocamento. Ele vai te mostrar todas as rotas possíveis entre um ponto e outro, tá? Ele é até melhor do que o Google Maps para isso. E aí ele aponta as empresas que disponibilizam aquela rota, enfim, ele dá bastante informação. E aí você vai começar a entender o que faz sentido para sua viagem, por onde faz mais sentido começar, por onde faz sentido terminar, se eu faço ida e volta pelo mesmo lugar ou não, se eu faço ida e volta por lugares diferentes. Porque no meio dessas pesquisas você vai, mesmo sem querer, você vai acabar pesquisando preço também, vai aparecer, então você vai ter essas informações também e você vai ganhando clareza dessas possíveis rotas da tua viagem. E você vai acabar priorizando de maneira geral, a rota mais simples, né? Qual que é o caminho, né? A sequência mais lógica para eu fazer essa viagem, né? Que eu me desloco menos vezes possível, onde eu faço uma cidade na sequência da outra, numa ordem lógica. Então, é isso aqui que você faz no passo 6 e ele está conectado com certeza no passo anterior. O ponto 7 é um dos pontos que a gente mais consegue deixar pronto antes de qualquer viagem, antes de saber quando vai, que data vai, que é o roteiro dia a dia. Então, você fez o passo anterior, o 5 e o 6, principalmente o 5, que foi pesquisar sobre as cidades, começar a entender sobre as atrações, talvez já começar a anotar algumas coisas sobre ela. Então, agora, aqui no passo 7, você vai, a partir do momento que você sabe quais cidades ficam, né, na sua viagem, você pode começar a fazer o roteiro detalhado da tua viagem. E aí, quando eu falo de roteiro, roteiro dia a dia, eu quero dizer toda a parte de passeios, né? O que eu vou visitar e o que eu vou fazer no meu dia a dia de viagem. E aqui você tem que levar em consideração os pequenos deslocamentos que você precisa fazer entre um lugar e outro, enfim. Você vai considerar essas coisas. E aí você vai usar para isso. A ferramenta que eu sugiro é o My Maps do Google Maps. Também estou deixando a hashtag aqui no slide, hashtag MyMapsFV. Vocês vão encontrar todos os posts que eu já fiz sobre esse assunto, ensinando a usar essa ferramenta para a montagem do roteiro dia a dia. Então, com ela, vai ficar muito fácil de ver quais são os passeios que você vai otimizar por região. Então, pô, está bem claro para mim que todos esses passeios aqui são perto um do outro. Então, não faz sentido eu não fazer eles todos juntos, né? Todos ali no mesmo período ou no mesmo dia. Então fica tudo muito mais fácil. Nessa etapa aqui também é importante você pesquisar horário de funcionamento, dia de funcionamento, para você saber que X passeio não dá para colocar no final de semana porque não abre, por exemplo, ou não abre na terça. Quais são os custos desses passeios, né? Qual que é o valor daqueles que têm custo? Quais passeios são gratuitos? Que dias os passeios são gratuitos? Porque tem muitos passeios, alguns passeios pagos, que tem um dia específico da semana ou um dia do mês onde eles são gratuitos. E aí, quanto mais tempo a gente fica numa cidade, mais chance da gente conseguir pegar esse dia gratuito também. Então, você vai fazer isso aqui no roteiro dia a dia e você consegue deixar, vou dizer que praticamente
tudo pronto relacionado ao roteiro do dia a dia, ao que você vai fazer. A única coisa é que depois, lá na frente, a hora que tiver já definido as passagens e as hospedagens, você volta, olha para o teu roteiro, faz os ajustes ali de que dia eu tô chegando, que horário eu tô saindo, que horário eu tô chegando na outra cidade, aí você faz esses encaixes, confere se precisa fazer algum ajuste, mas de modo geral, essa parte aqui já tá toda feita. Você já priorizou o que você quer fazer, já tá tudo montado, e lá você só vai curtir a viagem, não vai perder tempo tendo que fazer essa etapa na hora. Esse aqui definitivamente é um ponto que você pode deixar pronto agora. E o passo 8 não, o ponto 8, que você pode deixar pronto agora nas suas viagens, é a parte de onde se hospedar. Mas não é onde se hospedar no sentido de que hotel, que hostel, que Airbnb, não escolher o lugar em si, mas sim de entender sobre as regiões diferentes da cidade, sobre os bairros diferentes, qual que é o estilo de um bairro, qual que é o estilo de outro bairro, quais que são as diferenças de preço quando eu vou de um bairro para outro, ou quando eu vou me afastando do centro, porque tudo isso faz diferença, principalmente em cidades que são um pouco maiores, né? Até em cidades menores faz diferença, porque às vezes a gente encontra coisas muito afastadas, às vezes até em outra cidade, e dependendo da situação, até vale a pena se hospedar em outra cidade. Então você vai fazer isso nessa etapa. E aqui você pode usar como ferramenta o Google Hotéis. Então você pode entrar no Google normal e pesquisar lá Google Hotéis ou Google Travel. E aí dentro do Google Travel você chega na parte de hotéis e lá tem toda uma área onde você clica num botãozinho lá onde se hospedar e aí vai aparecer todas as regiões, vai mostrar no mapa para você essas regiões, como é que elas são, onde é que elas são. Você consegue ver a faixa de preço para aquela região. Então tudo vai clareando e aí você vai anotando essas informações, porque lá na frente, quando você tiver a confirmação que a sua viagem vai acontecer e quando ela vai acontecer, você vai pesquisar pelas hospedagens e você já vai, por exemplo, filtrar por região, filtrar por preço, porque você sabe que você consegue na faixa de preço X ou Y, enfim, você tem tudo isso aqui na mão. Então fica muito mais fácil e você consegue deixar isso aqui pronto, tá? Gente, esses eram os 8 pontos que eu queria apresentar para vocês, para que vocês possam já preparar as viagens de vocês. São tópicos que vocês conseguem deixar pronto a partir de agora, parar, pesquisar e fazer isso aqui. Pessoal, minha intenção aqui com essa conversa de hoje e de sempre, né, é dar ferramentas para vocês, é dar o máximo de direcionamento para vocês sempre nesse mundo do planejamento de viagens, principalmente para quem está disposto a planejar suas viagens por conta própria, né? E eu entendo que nesse momento, talvez mais do que nunca, é bom que a gente tenha uma luz em alguns aspectos, que a gente saiba para onde andar, né? Então, por isso que eu quis trazer esse assunto hoje. Então, espero que eu tenha conseguido ser uma espécie, eu consiga ser uma espécie de lanterna para o caminho de vocês agora, nesse momento meio turbulento e meio incerto, tá? E não esqueçam, os nossos sonhos, eles sempre devem estar em ação, a gente deve estar sempre em movimento para realizar os nossos sonhos, sempre firmes e fortes, nem que seja um passinho de cada vez, não precisa ser nada mirabolante, vocês não precisam ficar se matando de pensar em 1 milhão de coisas agora, não é isso. Vai um passo de cada vez. Desses 8 aqui que eu apresentei, vai devagar, começa com a estimativa, faz um pouquinho por dia, para no fim de semana para fazer um pouco, aí na outra semana você faz uma outra etapa, começa a pesquisar sobre as cidades, quantos dias você vai ficar, e aí você vai indo devagarinho, um pouquinho a cada dia, a cada semana, e as coisas vão ficando mais leves, e eu tenho certeza ainda que você corre um risco bom de se apaixonar por tudo isso, por esse processo de planejar as nossas viagens, e que nada mais é do que faz parte aqui da nossa arte de viajar antes mesmo de viajar, né? Além da gente estar dando informação para os nossos sonhos, né? Trazendo ele para o mundo real, não deixando ele só dentro da nossa cabeça, a gente ainda tem com isso tudo a oportunidade de começar a viajar antes mesmo de viajar, quando a gente tem todas essas informações. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar na área de comentários que eu respondo assim que possível, tá bom? Gente, obrigada por terem me acompanhado e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!